Não. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, porque falar de Deus é muito bom, falar de Deus é maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou a Josi Ferreira. Desde já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, comentar, compartilhar, porque é muito importante para a gente estar interagindo aí com vocês. Aqui do meu lado está o meu esposo Washington. Graça e paz a todos que vão participar conosco desse vídeo e que a mão de Deus possa estar continuamente em nome do Senhor Jesus na minha casa e na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. E nós vamos ler até o versículo 21, versículo por versículo. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, versículo por versículo, e explicar o que aconteceu aqui. Por quê? Nós não somos muito de ficar inventando, não. Nós somos daqueles que lê, explica exatamente como está escrito, para todo mundo entender. Minha esposa vai ler aqui o versículo de número 13. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu o pé desde as cidades. Então o Senhor Jesus estava num lugar, né? Pelo que nós lemos aí, e ele foi para um outro lugar num barco, não é isso? Sim. O povo soube que ele tinha se retirado, e quem foi atrás dele? Sabendo o povo seguiu ou a pé desde as cidades. O povo foi na sola. Foi a pé. O Senhor Jesus entrou no barco, ó, e o povo, vamos caminhando. Mas que nós achamos aí, nós achamos. Esse é o verso 13. 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Quando o Senhor Jesus desceu do barco, viu uma grande multidão que já estava esperando ele. O Espírito de Deus, habitando naquele corpo físico do Senhor Jesus, o Espírito de Deus se uniu ao Espírito do Filho, passou a habitar naquele corpo. O Espírito de Deus, usando a boca do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, olha o que aconteceu. Viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. O Senhor Jesus deixou bem claro duas coisas. Ele disse: as palavras que eu prego, que eu ensino, que eu falo, não são de mim mesmo, mas quem fala na minha boca é meu Pai. E o meu Pai é quem faz as obras. Quem estava usando as mãos do Senhor Jesus, o corpo físico do Senhor Jesus, era o Deus Todo-Poderoso que o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E o amor de Deus também é derramado através do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus sentiu íntima compaixão por aquela multidão. E quando ele sente íntima compaixão, a primeira coisa que ele faz é curar os seus enfermos. Curar os seus enfermos. Por que curar os seus enfermos? Porque uma das necessidades que as pessoas têm é de serem curadas, tanto no espírito como no físico. Sim. Deus tem grande interesse de curar o seu corpo físico. Através dessa mensagem, derrama o seu coração diante de Deus, e o Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, vai tocar na sua carne e vai curar o seu corpo físico, como ele fez com esse pessoal aí, com essa multidão. Curou os seus enfermos. Verso 15. E sendo chegada a tarde,
os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha só, provavelmente chegaram assim de manhã, o dia foi, né, sendo movimentado, né, pregação, cura, o dia já estava finalizando, os apóstolos chegaram, os discípulos, os apóstolos chegaram: mestre, despede a multidão porque o lugar aqui é deserto, deixa eles irem até a cidade comprar comida, eles precisam de alimento. Qual foi a resposta do Senhor? Verso 16. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Não é necessário. Mister aqui é necessário, tá? Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão. Esse aí, mister, é necessário. Olha só que palavra tremenda, né? Eu tô rindo porque os discípulos, né, devem ter ficado espantados naquela hora, né? Olha, não é necessário que vão. Não dá vontade de comer para uma multidão dessa. Dai-lhe voz de comer. E eu acho, não, tenho certeza, um olhou pro outro, não tinha nada. Uma multidão, que nós vamos falar daqui a pouco a quantidade que são, uma multidão, mas o Senhor Jesus, sendo detentor do Espírito de Deus e do poder de Deus em sua vida, e cheio de fé, porque ele é o autor da fé, autor e consumador da fé, ele sabia o que ele ia fazer. Mas veja bem, dai-lhe voz de comer. Olha como é interessante você ler versículo por versículo, para você aprender o significado correto do que nós estamos lendo. Os discípulos chegaram até Jesus e falou assim: despede a multidão para que vão até a cidade comprar comida. No versículo seguinte, Jesus olha para eles e fala assim: olha, não é necessário que eles vão comprar comida, não. Dai-lhe voz de comer. Qual foi a resposta deles? Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Tá vendo? O verso 17, ó. Então, peraí, o 17, né? Então eles lhe disseram, ó, pra você ver, um falando, outro respondendo, fazendo perguntas. Olha só, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Versículo de número 18. E ele disse, né? E ele disse: trazei-nos aqui. Trazei-mos aqui. Me tragam então 5 pães e os 2 peixes. Verso 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou e partiu os pães e deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então vamos analisar o que aconteceu aqui. Eles apresentaram diante do Senhor 5 pães e 2 peixes. Quando os discípulos estavam com aqueles pães e os peixes na mão, era para os discípulos fazerem o que Jesus fez. Por isso que Jesus falou: dai-lhes voz de comer. Era para eles ter pegado os 5 pães e os 2 peixes e eles terem orado. Era eles que era para ter levantado o pão e abençoado o pão e os pães. Pedir para Deus abençoar, né? Porque o Senhor Jesus, segundo as Escrituras, o Senhor Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu ao céu os olhos ao céu. Para quem pensa que Jesus fechou os olhos para poder orar, está muito errado. Porque qual a necessidade de levantar os olhos aos céus e orar de olho fechado? Né? O Senhor Jesus teve um diálogo com o Pai nesse momento. Quando você vai falar com o Pai, se você estiver no seu quarto, fecha sua porta,
fecha seus olhos, fala com o Pai. Mas se você estiver na rua andando e você quiser falar com o Pai, olha para os céus de olho aberto, que você está falando diretamente com o Pai, e o Pai está em espírito, olhando face a face no seu rosto. Tenha essa fé, que o rosto do Pai está na frente do seu rosto, ouvindo a sua oração e vendo as palavras que estão saindo da sua boca. Aprende isso. Mas vamos continuar aqui. Era para os discípulos fazerem o que Jesus fez, mas não fizeram. Não fizeram. Olha só. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva. Por que sobre a erva? Por que sobre a erva? Jesus não estava num templo, numa casa, não? A maioria das pregações de Jesus é tudo no mato, né? Jesus estava lá no meio do mato. E mandou o povo sentar sobre a erva, tipo um capim. Senta aí no meio do capim aí. É muito interessante, sabe por quê? Porque os homens estão dando muito valor a templo de pedra. E aqui Jesus estava, sabe aonde? No meio do mato. E havia uma multidão que foi seguindo ele até lá. Por quê? Porque o povo está carente da palavra e da manifestação do poder de Deus para ajudar o seu povo. A manifestação do poder de Deus para ajudar o seu povo. O povo está carente disso. De os homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus exercitarem a sua fé em benefício do próximo. Verdade. Essa multidão, olha só como Jesus usava a fé dele. Essa multidão, quando chega até Jesus, Jesus cura os enfermos. Olha só. Primeira coisa, Jesus curou os enfermos fisicamente. Depois Jesus, palavra no povo. Depois Jesus alimentou o povo. Alimento com a palavra, depois alimento com o quê? Com pão físico. Que também não é só falar também não. Tem que alimentar o povo. Porque tem muita gente que estava ali, que às vezes não tinha o dinheiro para comprar comida. E os apóstolos falando para eles irem comprar comida. Foi isso que ele falou. Aqui, ó. Versículo 15, ó. Para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Com certeza o Senhor Jesus viu, como ele conhece, ou o Pai revelou talvez, como ele conhece a situação de todos, viu que no meio daquela multidão tinha muita gente que não tinha condições de comprar nada. E os apóstolos mandando eles irem comprar comida para si. Que situação, hein? E o Senhor Jesus, com certeza, vai mandar eles comprar comida com o quê? Olhou para os discípulos, dai-lhe voz de comer. Tá entendendo? Com certeza tinha pessoas ali que não tinham dinheiro para comprar um pão. Aí vai mandar eles para a aldeia comprar pão? Jesus falou, dai-lhe voz de comer. Era para eles ter pegado o pão e os peixes, os 12, ter levantado os olhos aos céus e ter falado, Pai, abençoa este pão, abençoa esse peixe. Jesus do lado só executando a obra. Não, entregou na mão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que teve que levantar os olhos aos céus, que diz a Bíblia que foi ele que orou. Olha só, não é? Ó, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. Aí Jesus abençoou aquele pão e aquele peixe e começou a partir os pães e os peixes e dar aos discípulos, e os discípulos foram os garçons que levou para a multidão. Versículo de número agora? 20. Pode ler o 20 e 21 para a gente finalizar. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Ou seja, teve um milagre, né? Agora tem uma parte interessante aqui. O versículo 20 começa assim. E comeram... Comeram todos.
Todos comeram. Todos comeram. Não ficou nenhum ali que não comesse do pão e do peixe. Todos comeram. Aí a igreja lá na frente, lá na igreja de Coríntios, já leram lá? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, que havia uma reunião lá entre a igreja, e uma parte comia e bebia e os outros ficavam sem nada? Já leu já, Josi? Já leu mesmo? Essa parte? Já, mas não sei nem onde. Eu vou ler aqui, porque nós vamos terminar. Sabe por quê? Porque aonde Jesus passa, todos comem. Por isso que o apóstolo Paulo mandou uma repreensão lá em 1 Coríntios capítulo 11, porque eles estavam comendo e não estavam repartindo. Não estava repartindo. A carta de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, que os pastores ensinam sobre a Santa Ceia, Paulo estava dando uma repreensão à igreja. Eu vou ler só o versículo só da repreensão. Olha só. No versículo 20. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, um tem fome, que não tem nada para comer, e o outro embriaga-se. Esse embriaga-se aqui é comer demais. Um come muito e o outro não come nada. E lá na multiplicação dos pães e peixes, todos comeram e se fartaram. Olha aqui. Um tem fome, olha lá. Um tem fome, ó. E o outro embriaga-se, ou seja, come demais. Olha só o verso 22. Olha o verso 22. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha, envergonhais os que nada têm. Por isso que todos comeram lá com Jesus. Todos comeram e se fartaram e sobrou. Aí a igreja de Coríntio juntou a igreja lá, quem tinha comeu e quem não tinha nada ficou só chupando o dedo. E o apóstolo Paulo veio, repreensão neles. Mas os pastores não ensinam isso não. Quer dar um pãozinho e um cálicezinho de vinho. Esse pãozinho é o corpo de Jesus. Não, o corpo de Jesus é a igreja. E esse que é o sangue de Jesus. Suco, sangue de Jesus, meu Deus. Que invenção. Tudo bem, a repreensão ali do apóstolo Paulo, presta atenção, é porque não repartiram. Jesus repartiu aqui com todos. Vamos ver se eles repartiram? Vamos lá, vamos ver se eles repartiram. Versículo de número... Erguendo os olhos aos céus, abençoou e... O quê? Partindo os pães. Partindo os pães. Deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Jesus partiu o pão e o peixe. Partiu. E todos comeram e saciaram. Todos comeram e saciaram. Continua. E levantaram dos pedaços que sobraram, né? 12 alcofas cheias. 12 cestos cheios. Verso 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Vamos lá. 5.000 homens, além das mulheres. Vou pôr nesse meio aí mais umas 3.000 mulheres. Mas as crianças, tinha aproximadamente mais de 10.000 pessoas. Todos comeram, mas a igreja de Coríntio lá, quem tinha comia, quem não tinha não comia, né? Envergonhando os que nada têm. Não aprendeu nada com Jesus, porque com Jesus todos comeram,
todos comeram Saciar e saciaram. Amém? Vamos finalizar esse vídeo de novo e vamos orar, irmãos, para que Deus venha multiplicar o seu alimento. Sim. Mas Ele quer multiplicar o seu alimento e o meu, sabe para quê? Para nós repartir. Dá para quem não tem, né? Dá para quem não tem. Amém? Diz que a fé sem obra é morta, né? Exatamente. Dá para quem não tem. Pai Santo, multiplica, Pai, nosso alimento e o alimento da casa dessas pessoas, Sim, Pai, meu dos Deus. irmãos. Mas Em nome do você Senhor abre a Jesus, vida Pai, nesse multiplica, momento. Abra as portas, meu abre Deus. as portas, Pai. Oh, Deus todo Faz um poderoso, milagre na Sim. vida desse homem, dessa mulher que necessita ser abençoado financeiramente. Meu Para que ele Deus, venha todo poder, também Senhor. ter condições de repartir com quem não tem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode finalizar o vídeo. É isso aí, meus amores, vão ficando por aqui. Que Deus abençoe o lar de vocês. Que nunca falte o pão na mesa de vocês. Que vocês tenham uma boa noite. Como eu já expliquei em outros vídeos, a gente grava à noite, né? Porque a gente trabalha durante o dia. E para quem vai assistir esse vídeo à noite, uma boa noite. Para quem vai assistir de dia, um bom dia. Para quem vai assistir à tarde, uma boa tarde. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês sempre. Amém. Isso aí, pessoal. É.